Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui, onde resolveremos essa questão 4 da nossa primeira unidade. Vamos então ler aqui o enunciado. Um oscilador massa-mola executa um movimento com amortecimento devido à presença de forças de atrito. Sabendo que sua frequência natural de oscilação é de ω0 igual a 10 radianos por segundo, escreva sob quais condições esse amortecimento seria subcrítico, crítico ou mesmo supercrítico, comparando o valor de ω0 com o fator de amortecimento γ. Maravilha! Vamos então começar aqui por este item. Então, quais são os dados que a questão nos forneceu? Ela disse que o ω0 era de 10 radianos por segundo. Então, isso significa que se o amortecimento for supercrítico, por exemplo, vamos começar pelo sub, né? Que foi o primeiro que a gente estudou. Subcrítico. Qual é a condição para o amortecimento ser subcrítico? A condição é que o γ sobre 2 seja menor, sub indica menor, né? Menor do que o nosso ω0. Então, isso significa que o nosso γ sobre 2 tem que ser menor do que 10. Ou seja, que o nosso γ seja menor do que 20 radianos por segundo. Beleza? Maravilha! Essa é a condição para o amortecimento ser subcrítico. E para ele ser crítico, como é que ficaria? O amortecimento crítico é quando o γ sobre 2 ele é igual ao ω0, que nesse caso é 10 radianos por segundo. Isso significa, então, né? Portanto, nosso γ ele vai ser, nesse caso, 20 radianos por segundo. Certo? E o supercrítico? O supercrítico ele vai acontecer quando o γ sobre 2 for maior que o ω0. Ou seja, que o γ sobre 2 seja maior do que 10. Portanto, nosso γ ele vai ter que ser maior do que 20 radianos por segundo. Certo? Lembrando que esse γ ele é o quê? A força de atrito viscosa, Φ, ela é menos BV, e quando a gente divide esse B aqui pela massa, quando a gente está desenvolvendo ali a segunda lei de Newton, a gente encontra o γ, né? O γ seria esse B dividido pela massa, certo? Maravilha! E ele aparece lá na nossa equação como o coeficiente aqui, ó, do termo que multiplica a velocidade. A nossa equação do movimento amortecido, só lembrando, né? Ela tem essa forma aqui, ó. Onde o γ é exatamente esse fator aqui, que vem devido a essa força de atrito ser menos BV. Beleza? Maravilha! Show de bola! Então, vamos agora para os outros itens da questão. O item B, considerando o regime subcrítico, determine a posição em centímetro do oscilador no instante de tempo t igual a 10 segundos e quanto a sua amplitude diminui em relação ao início do movimento, t igual a 0, sabendo que o x de t vai ser expresso por essa equação aqui, ó. Então vamos escrever aqui, ó, quem seria o nosso x de t. Ele indicou ali que seria 10 vezes uma exponencial de menos 0,5 ou menos 1 sobre 2 t, e tudo isso multiplica o cosseno de 2t. Certo? Maravilha, ele quer saber a posição no instante t igual a 10. Como é que ficaria essa posição? X de 10
ele vai ser 10 vezes e elevado a menos 1 sobre 2 vezes 10, certo? Vezes o cosseno de 2 vezes 10, certo? Então, para saber essa posição, a gente vai ter que calcular a exponencial de menos 10 sobre 2 e o cosseno de 20. Como é que vai ficar isso aqui? X de 10 vai ser 10 vezes a exponencial de menos 5, né? Afinal é 10 sobre 2 dá 5. Aqui vamos ter o cosseno de 20. E aqui agora eu vou fazer o cálculo com a minha calculadora. Nesse momento vocês fariam com a calculadora científica, certo? Vou fazer aqui esse cálculo. Exponencial de menos 5. Isso aqui vai dar deixa eu ver aqui. É elevado a menos 5. Isso aqui vai dar 10 vezes 0,0067 aproximadamente, vezes o cosseno de 20. Eu já vou dizer aqui qual é o valor. Só vamos garantir, antes de tudo, que a calculadora esteja com cosseno em radiano, né? Já que aqui é 20 radiano e não 20 graus. É 2 vezes o 10 aqui dentro, onde esse 2 aqui já é um valor, em princípio, que vai estar em radiano, né? Então, o cosseno de 20, quando a gente está em radiano, né? Isso aqui vai dar 0,4. Eu vou fazer esse 0,4 vezes 0,0067. Isso vai dar 0,0027. Vai ficar então 10 vezes 0,0027 aproximadamente, que é 0,027. Beleza? Já em centímetros. É uma posição muito próxima de zero, né? Uma posição muito próxima de zero. Maravilha. Mas não é zero, certo? Para que essa posição fosse zero, a gente teria que ter um cosseno aqui de um valor que fosse de fato um cosseno que desse zero, né? Como, por exemplo, cosseno de π sobre 2, né? Ou 2π sobre 2, 3π sobre 2, na verdade, perdão. Na realidade, quando a gente analisa o ciclo trigonométrico, os locais onde o cosseno vão ser zero são sempre, ó, π sobre 2, 3π sobre 2, né? 5π sobre 2, um número ímpar vezes π sobre 2, beleza? E aqui o nosso 20 estaria um pouquinho próximo disso, talvez. Mas na realidade o que faz essa posição ficar próxima de zero também é essa exponencial aqui, que já é um número bem pequeno, né? Então o decaimento exponencial da posição, ele é bem significativo. Vamos ver como é que, se a gente respondeu direitinho aqui. Considerando o regime subcrítico, determine a posição em centímetros no instante e quanto a sua amplitude diminui em relação ao início do movimento. Maravilha. A gente calculou a posição, mas não calculamos quanto a amplitude diminui em relação ao início do movimento. Vamos fazer esse cálculo. A amplitude no instante t igual a zero, quem seria essa amplitude, né? No movimento amortecido, a gente sabe que a amplitude ela cai exponencialmente, né?
Então, ela é esse 10 vezes a exponencial. Isso aqui é a nossa amplitude. Uma amplitude que cai com o tempo vezes um cosseno. Então, vamos calcular aqui, ó, essa amplitude, que seria 10 vezes a exponencial de menos 1 sobre 2 vezes t, que nesse caso é zero, né? Então, vai ficar 10 vezes a exponencial de zero, onde a exponencial de zero é 1, então a amplitude inicial é 10, certo? Mas quando o tempo ele é igual a 10, olha só como fica a nossa amplitude. Ela vai ficar 10 vezes E elevado a menos 1 sobre 2 vezes 10, que é simplesmente 10 vezes E elevado a menos 5, que a gente já calculou aqui em cima, ó, e vai dar 10 vezes 0,067, 0067, né? Só confirmar esse cálculo aqui rapidamente. E elevado a menos 5 dá 0,00, são dois zeros, depois da vírgula, 67 aproximadamente. Isso vai resultar então, ó, a amplitude de t igual a 10 vai ser 0, a gente vai andar um zero para a esquerda, né? 0,67. Então, em 10 segundos, a amplitude já cai bastante, né? Esse é um valor aqui já em centímetros, certo? E ele quer saber quanto essa amplitude diminui em relação ao início do movimento. A gente pode calcular isso de duas formas, fazendo simplesmente a subtração, né? Ela diminui 10 menos esse valor, né? Ou a gente pode calcular um valor percentual, seria a amplitude no tempo t igual a 10 em relação à amplitude no tempo t, né, igual a zero. Esse aqui seria o decaimento, né, percentual. Vamos calcular isso aqui, seria 0,067 dividido por 10, e aqui a gente multiplicaria por 100, né, para dar em porcento essa resposta. Então vamos cancelar aqui já esse zero, vai ficar um 10, ficaria então 0,67%, né? Ou seja, a amplitude decaiu até chegar a 0,67% da amplitude original, certo? A gente pode expressar dessa forma, ou também simplesmente a diferença. Quem é a amplitude no 10 e quem é a amplitude no 0. Isso vai dar para a gente 0,067 menos 10. E a gente vai ter aqui um resultado, ó, 0,067 menos 10 de menos 9,933, certo? Centímetros. Ou seja, a amplitude diminuiu 9,933 centímetros. São duas formas que a gente pode calcular aqui. Beleza? Maravilha. Maravilha. Agora, por último, o item C. Vamos resolvê-lo. Calcule a frequência ômega de uma força externa para que a amplitude do movimento seja máxima. Uma situação de ressonância. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que na situação de ressonância, a gente tem a frequência externa ômega tendendo à frequência natural ômega zero. Beleza? Maravilha. E a gente sabe, né, que essa frequência externa, né, no caso de um amortecimento subcrítico, especialmente no caso de um amortecimento fraco, né, o ômega
com o qual o x de t oscila de maneira amortecida vai ser próximo do ômega zero. Então a gente já pode assumir o seguinte, ó, o nosso x de t não é 10 vezes e elevado a menos 1 sobre 2 t vezes o cosseno de 2t. Esse aqui é o nosso ômega, né? Que numa oscilação amortecida vai corresponder, né? Numa oscilação em regime subcrítico vai corresponder ao nosso ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4, mas uma situação em que o amortecimento é fraco, isso aqui é aproximadamente zero, de tal forma que eu posso considerar isso aqui aproximadamente o nosso ômega zero, beleza? Maravilha, eu inclusive nem dei para vocês quem seria o fator de amortecimento, já pensando que vocês fizessem essa aproximação mesmo, né? Então, se o ômega ele é 2, né, radianos por segundo, quando ele oscila livremente de maneira amortecida, qual é o ômega externo que eu vou ter que aplicar? Vai ser um valor próximo dessa frequência aqui angular que a gente já encontrou pela própria função, beleza? Então, o ômega externo ele tem que ser próximo de 2 radianos por segundo para que a gente tenha a ressonância. Beleza? Maravilha! Espero que tenham gostado aí, pessoal, da videoaula. E até uma próxima!